que é o batismo com o Espírito Santo? O Wilson falou muito bem aqui. Desde quando eu me converti, o Espírito Santo, segundo a linha de raciocínio que nós estamos tendo aqui, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Todos entenderam isso? Então você chegou a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você, ok? E para que essa habitação? Para que ele está fazendo? Pra habitação, casa. Eu habito numa casa, eu habito num lugar. Para que o Espírito Santo habita em você? Para que ele possa começar a limpar a casa da qual ele escolheu como templo sagrado, que não é essas paredes. Você, somos nós. Então nós somos a habitação do Espírito Santo, ok? Aí, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é quando você aceita Cristo e você recebe, a partir da sua conversão, a comunhão intensa e completa com o Espírito Santo. Você está batizado. Pode ser, atenção nesse fato, pode ser que o batismo com o Espírito Santo tenha alguma evidência no momento do batismo, no momento em que você aceita Cristo, pode ser que exista alguma evidência externa, ok? Pode ser que umas pessoas falem em línguas, pode ser que alguém caia no Espírito Santo, pode ser que alguém chore, pode ser que alguém, não sei, pode ser que ele venha acompanhado de alguma manifestação exterior, ok? Pode ser, não é regra. Regra geral, o Espírito Santo, regra geral, tá? Esse pode ser a exceção. Regra geral, o Espírito Santo habita em você a partir do momento em que você confessou com seus lábios e creu no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aí, nessa obra de salvação, bom, já que ele aceitou, confessou com a boca e creu no coração, selo, vem aqui, Espírito Santo, sela esse cidadão aqui, que esse cidadão, não importa o que ele vai passar, 10 mil pode cair de um lado e 10 mil pode cair no outro lado, né? Mas ele mesmo não será atingido. E não é não atingido fisicamente, é não atingido no sentido, ele é meu. Pode ser que o corpo morra. E aí Cristo disse, quem crê em mim, ainda que morto. Por quê? Porque a promessa não é contra o corpo físico. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então o próprio Jesus já disse, não tem essa coisa da prosperidade. Não, se você só está com Deus, se as coisas estão bem em você, é porque Deus... Não, existem momentos em que as coisas estão absolutamente ruins na nossa vida e tudo dá errado. E Deus está onde? Dentro, do lado, próximo, caminhando, como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, dizendo o seguinte, a gente achou, né, eles estavam até descrentes, e quem estava caminhando do lado, enquanto eles estavam descrentes, na pessoa que estava do lado? O próprio Deus, Jesus Cristo. Não pode ser que nós não tenhamos sensações, arrepios, né, que a gente não sinta a presença do Espírito Santo, mas pela fé ele está onde? Dentro, perto, constante. Quando lá o texto fala assim, não sou eu Deus de perto e também Deus de longe, a música lá está errada, tá, gente? A música é muito bonita, tá, mas a música está errada. És Deus de perto e não de longe. O texto de Isaías fala assim, não sou eu, povo de Israel, não sou eu Deus de perto e também Deus de longe. Esse também Deus de longe quer dizer o seguinte, ainda que você não sinta, ou que eu deixe isso ou aquilo acontecer, existe um propósito nisso tudo e eu estou do lado. Exemplo maior, Jó. Se Jó visse uma música dessa, não, eu de perto e Deus de longe, Jó vai falar, mas e eu? Né? O que aconteceu com Jó? Né? Enquanto Deus estava aparentemente longe, na verdade ele estava perto, completamente perto. E Jó, que aprendeu essa, é uma inclusive das minhas orações que eu sempre faço. Deus, enquanto eu estou diante da luz, ou seja, enquanto as coisas estão muito bem na minha vida, né, me ajude a me lembrar das coisas que eu aprendi e vivi contigo enquanto estava tudo aceso, agora que eu estou nessa escuridão. Entenderam? Então, está sentindo Deus? Não está sentindo Deus? Pela fé, Ele está aí, dentro, perto, próximo, do lado, ajudando, caminhando, empurrando, vai, vem comigo, entendeu? Está tudo escuro? Quero trazer à memória as coisas, aquilo que me traz esperança. Enquanto eu estava na luz, eu aprendi um monte de coisa. E agora que as luzes se apagaram, assim como Jó, me ajude a não esquecer de tudo aquilo que eu vivi e senti e pude perceber contigo enquanto a luz estava acesa. É isso, gente. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo, então,
Ele começa no momento em que cada um de nós confessou com a boca, creu com o coração, recebeu o dom do Espírito Santo, que é a habitação contínua, é estar contínuo. Eu habito com a minha esposa. Todos os dias eu vejo ela, todos os dias conversamos, cada vez mais, vai fazer 4 anos agora, né, amor? Cada vez mais que o tempo passa, mais eu conheço ela, mais nós temos intimidade, mais eu consigo reconhecer um olhar, um gesto, um toque, eu sei os movimentos que ela faz. Quando ela está assim, ó, a pessoa fala assim, ela está grávida, não, ela está com dor de barriga. Ela está com um pé de dor de barriga aqui. Eu sei. E por que isso? Porque eu convivo com ela. Então, a convivência com o Espírito Santo vai fazer com que eu entenda que isso ou aquilo é obra do Espírito Santo, é Ele me ajudando, é Ele dizendo, é Ele. Vocês entendem? A convivência vai fazendo eu tendo intimidade. Eu tendo intimidade com o Espírito Santo, eu tenho intimidade com Deus, que é o Espírito Santo. Que também, moral da história, qual que foi o termo que você usou? Tríade, a trindade. Mas é o Espírito Santo? É Deus. É Jesus que está habitando em mim? É Deus. Quem é o Espírito Santo? Deus. Mas é o próprio Jesus que habita em mim? É o próprio Jesus, é o próprio Deus, Pai, que habita em mim? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus habitando em você. Deus, a tríade, a trindade habita em você. Tá? Bom, revestimento com o Espírito Santo. Eu vou passar um pouco rápido sobre isso, porque o Wilson já falou muito bem sobre isso, tá? Então, a experiência, só vou ler, tá? A experiência sobrenatural que pode acontecer muito tempo após a conversão, tá? Pode acontecer, pode ser na hora, pode ser muito tempo depois, tá? Como resultado de um avivamento pessoal, onde a pessoa busca a Deus de todo o coração. Nessa experiência, a pessoa é cheia do Espírito Santo, o que significa que o Espírito tem o domínio sobre a pessoa. O Wilson citou aquele exemplo de Pedro, logo depois do Pentecostes, as línguas como fogo, André falou disso, aí o Espírito Santo então veio e capacitou Pedro, revestiu Pedro a quê? Numa pregação, obras maiores do que a minha, né, Jesus, numa única pregação, converteu 3.000 pessoas. O que foi aquilo ali que aconteceu? Revestimento do Espírito Santo. A Bíblia não fala, não sei se tem mais notícia histórica sobre isso, mas esse é um relato em que Pedro converteu 3.000 pessoas. Pela pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas, ok? Pode ser que depois daquele evento, Pedro, nas suas pregações, converteu 10, 50, 200. Pessoas foram convertidas através da vida de Pedro, num número menor. Não sei dizer, isso estou só conjecturando aqui. Mas o que eu quero dizer, aquele momento foi uma capacitação, um revestimento do Espírito Santo para que Pedro pudesse exercer aquela obra naquele momento. Quer dizer que com esse revestimento, essa pessoa vai fazer essa coisa sempre? Não. Pode ser que com uma palavra minha, alguém se converta. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, com uma outra palavra minha, 100 pessoas se convertam. Pode ser que em um momento, eu estenda a mão sobre alguém e faça uma oração e alguém seja curado. Pode ser. O que é isso? É revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, citou o exemplo de Paulo. Paulo, eu quis ir para cá para pregar, mas o Espírito me impediu. E aí ele foi para outro lugar, né? Impelido pelo Espírito Santo, foi para outro lugar, e lá nasceu a igreja de Filipe, né? Filipos. Tudo isso, esse direcionamento, tem a ver com o revestimento do Espírito Santo. Lá, depois que aquilo aconteceu, a igreja nasceu, ele foi revestido, naquele momento alguém foi convertido, levantou-se outros obreiros e ele saiu dali. Vocês estão entendendo o que é o revestimento? O Espírito Santo tem uma obra para fazer aqui nesse bairro. Então, ele, Deus, através do seu Espírito Santo, na pessoa do seu Espírito Santo, vem e reveste essa igreja de autoridade e poder, a ponto de que quando a gente sai na rua e diz, ei, a pessoa, entendeu? O Espírito Santo. E aí, nesse sentido, me deram 10 minutos ali agora, acho que eu estou olhando aqui. Nesse sentido, o revestimento do Espírito Santo, ele pode ser na hora, ele pode ser tempos depois, ele pode ser uma única vez, ele pode ser inúmeras vezes, ele pode ser 5, 10. O revestimento do Espírito Santo ele está revestindo você para executar uma obra, ok? E aí, o texto de Efésios diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, a ideia ali é exatamente embriaguez. Enchei-vos com o Espírito Santo. Ele está dizendo, não vos encheis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos, o resultado do vinho é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ok?
Quantos aqui já viram alguma pessoa bêbada? Bêbada mesmo. Né? Geralmente ela perde a linha, a pessoa que era tímida, ela não é mais, ela deixa de ser tímida. A pessoa que jamais subiria numa mesa, ela está subindo numa mesa e está fazendo coisas estranhas. A pessoa que jamais foi violenta, brigou na vida, ela está brigando, está arrumando confusão. Por quê? Porque ela passou a ser dominada pela bebida. A bebida tomou o controle sobre ela. Entende? Aqui a ligação de Paulo está dizendo o seguinte: a bebida controla as pessoas. Aí ele diz: não vos embriagueis com a bebida controla. Embriaga-se com outra coisa que controla, porque o controle que a bebida tem sobre você é a contenda, é a discórdia, são os problemas, é tudo de ruim. Embriaguem-se a ponto de serem controlados por outra coisa, pelo Espírito Santo. A ideia é a mesma. E aí no texto seguinte ele vai dizer: falando entre vós com salmos, hinos, salmodiando, cantando, né, ajudando uns aos outros, intercedendo, a comunhão da igreja. Então o que ele vai dizer? Ele diz alguma coisa de como a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Por quê? A ponto de que quanto mais eu voluntariamente, e esse é um ponto também, a bebida você pega e bebe. Você voluntariamente bebe a ponto de perder o controle. Ele está dizendo: voluntariamente façam coisas que encham vocês do Espírito Santo, a ponto de que vai chegar uma hora em que vocês deixarão de ser controlados por si mesmos, mas serão controlados pelo Espírito Santo. Por quê? Fazendo a conexão, do modo como vocês estão sendo controlados pela embriaguez, está dando ruim. Mas se vocês forem controlados por outra coisa, que é o Espírito Santo, aí vai dar bom. Entendeu? Aí, o revestimento com o Espírito Santo implica nisso. Quanto mais você busca, quanto mais você se dispõe, quanto mais você se coloca diante de Deus, mais Ele vai te revestir para fazer as obras que Ele quer fazer através da sua vida, ou no lugar onde Ele precisa, e você está ali no tempo certo, na hora certa, no momento devido. Amém? Prosseguindo, e aí o final. Frutos do Espírito Santo. O caráter de Cristo em nós. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. O fruto do Espírito é o conjunto de qualidades que revelam a nossa saúde espiritual. E é aqui alguns textos que, acho que o Wilson já leu isso aqui também. Fala lá sobre alguns, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, humildade. Como eu já disse sobre isso, só dar uma pequena pincelada, é o que a gente falou. O fruto, não é que o fruto ele é mais importante do que o dom. Porque se Deus quiser usar o diabo, ele usa. Não tem aquele velho ditado: o diabo é o diabo de Deus? Querendo dizer que o quê? Que Deus está acima de tudo, absolutamente tudo. Quando o endemoniado chegou, quando Jesus entrou na cidade de Gadara, se não me engano, né? E aí o endemoniado foi ao encontro de Jesus, o endemoniado disse o seguinte, o demônio olhou para Jesus e falou assim: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Então ele já sabe de tudo que vai acontecer, ele entende de escatologia mais do que a gente, não está na hora ainda. Você, filho de Deus, por que você veio me atormentar antes do tempo? Né? A teologia inserida nessa frase do diabo significa que, como diz Tiago, né? Vocês temem? Vocês fazem muito bem, porque até os demônios temem e tremem. Então, aí Jesus entrou na cidade, o demoniado foi ao encontro e disse o seguinte: filho de Deus, filho de Davi, por que você veio nos atormentar antes da hora? Não está na hora ainda. Eu sei que não está na hora, não é hora ainda. Aí Jesus aí o que ele fala? O diabo, o demoniado, permita-nos que a gente entre naqueles porcos. E aí o que Jesus fala? Vai. Quem é que manda? Existe o reino das trevas? Existe. Nós estamos em guerra espiritual? Estamos. Nós sabemos que o Satanás é astuto, nós sabemos que ele quer derrubar a igreja, que ele quer calar a voz dos cristãos, que ele quer manipular, que ele quer destruir a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, que ele quer destruir as nossas crianças. Nós sabemos disso. E nós precisamos lutar com isso, com as nossas armas de guerra, oração, palavra, intercessão, comunhão. Nós precisamos. Porém, qual é a nossa segurança? De que quem manda, quem é o Senhor desse exército, está sentado no trono. E ele vai fazer, o diabo, ele vai fazer o que ele precisava fazer para atrasar, para nos parar. Porém, quem é o nosso general? É aquele pelo qual o endemoniado diz: deixa eu ir,
ele fala, numa só palavra, vai. E ele foi. É esse Deus aí que você serve. É esse Deus que está aqui dentro. E aí, meus irmãos, é nessa toada que eu vou dizer para você, apesar do medo vir, apesar das coisas acontecerem o dia inteiro, o tempo inteiro, a semana inteira, querendo nos derrubar, deixando a gente triste, eu quero dizer para você, olha, cara, o diabo não vai tocar na sua vida. Ele não vai tocar na sua vida. Ele não vai tocar na sua vida, e não é corpo físico. Ele não vai tocar em você, a ponto de que essa segurança, esse selo que tem sobre você, garante que, se hoje, porventura, assim como aconteceu com Jó, Deus falou assim, pode. Mas o Jó te serve porque ele tem tudo, tira tudo. Aí Deus fala assim para ele, para o diabo, né? Para Satanás. Beleza, pode ir. Só não toca na vida. E a gente leu a história de Jó. Ele fez exatamente tudo que Deus mandou. Permitiu que Jó sofresse um monte de coisa. Mas na vida, Satanás não tocou. Traz isso para nós, finalizando. Traz isso para nós. Pode ser, e aí eu quero contestar a teologia da prosperidade, e não é a prosperidade financeira, porque a prosperidade é bênção. Eu quero dizer a teologia da prosperidade que diz para você que Deus só habita em você, que você é filho de Deus, que Deus está contente com você e que você tem a graça de Deus se tudo estiver bem na sua vida. Isso é uma mentira. Jó é esse exemplo. E aí traz isso para nós. Pode ser que numa eventualidade Deus permita isso ou aquilo, às vezes para nos ensinar, às vezes para uma obra muito maior, às vezes igual Paulo disse, eu tenho um espinho na carne e eu orei 3 vezes, mas Deus me disse, a minha graça te basta. O que ele entendeu? Olha, isso aí vai continuar. Não sei exatamente o que era, teorias para lá e para cá, mas não é essa a questão. A questão é, Deus falou, segura a parada aí, aguenta firme que eu estou contigo. Beleza? A minha graça te basta. Então Paulo sofreu alguma coisa ali, pela permissão de Deus, e aí ele ainda vai dizer, isso daí foi para que eu me tornasse cada vez mais humilde. Propósito. Se isso acontecer com qualquer um de nós, né, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porém, caso alguma coisa me atinja, minha fé, a minha alma, não serei abalado. Por quê? Porque se hoje, com a garantia e o selo que você tem, algo te acontece pela permissão de Deus, e você fecha os seus olhos agora, aqui, a hora que você abrir, você está diante do trono. Você está diante do Rei da Glória. Você fecha o olho aqui e abre na eternidade. Quer garantia maior que essa? A garantia não é vida boa aqui e agora. A garantia é vida eterna para sempre diante de Deus. Essa é a garantia. É para isso que o selo está posto. Para que a gente, nessa caminhada toda, não se perca até o dia em que nós fomos entregues. Em que o Filho de Deus verá o resultado do seu grande e penoso trabalho. Amém? É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E aí, aqui rapidamente, a importância de andar no Espírito Santo. O evangelismo e o testemunho se tornam poderosos quando são precedidos pela vida santa e reta que vivemos. Mais importante, já falei sobre isso, mais importante que os dons espirituais, e é importante estar entre aspas para dizer que não existe, não é que é mais importante, mas é que é a essência, né? Mais importante do que os dons espirituais é o fruto do Espírito, pois é a expressão do caráter de Cristo em nós. Esse rapaz aí, esse senhor aí, disse assim, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Quanto crente você conhece que diz, porque eu sou crente. Mas a vida da pessoa diz assim, não, você não é. Mas você está julgando a pessoa. Você não pode julgar. Não estou julgando. A árvore se conhece pelos frutos. Como alguém que é crente pode sentir prazer e permanecer passando as pessoas para trás? Como alguém que é cristão pode sentir prazer e continuar fazendo coisas que desagradam a Deus? Novamente, pode ser que uma hora ou outra você que você tropece. Pode ser, tá? Porém, o pecado na vida do crente, ele é um acidente. Pecou? O Espírito Santo fala, você não tá, atenção, cara. Aí você fala, é verdade, Senhor, você se dobra, você se arrepende, você confessa os seus pecados, você entende? E aí Paulo vai dizer, quem rouba, o ladrão, chega todo mundo, pode chegar todo mundo. Quem rouba, não roube mais.
Quem passa os outros para trás, não passa os outros mais para trás. Quem fazia isso, não faça mais aquilo. Tenha uma mudança de vida para provar que o Espírito, não é só para provar, tipo, faz isso, mas essa é a prova de que o Espírito Santo está agindo em nós. Amém, gente?